A Itaúsa consegue fazer o que poucas empresas no Brasil têm capacidade: investir em outras excelentes empresas e ainda assim a um preço muito mais barato. Sabe sobre o que eu estou falando? Assista esse vídeo até o final porque você vai entender uma informação muito importante e a principal diferença entre Itaú e Itaúsa. Fala aí, investidor e investidora, aqui seguimos com o nosso mesmo acordo. Se eu conseguir agregar conteúdo e conhecimento para você, você me retribui com um like nesse vídeo e com uma inscrição no canal, porque assim de fato em que você consegue remunerar pelo meu trabalho. Então, não perca tempo. O surgimento da holding Itaúsa, na verdade, está ligado à própria história do Banco Itaú. Isso porque esse banco começou a crescer tanto, ter tantos novos investimentos, que era preciso reunir todas essas características, todos esses dados e informações em uma nova empresa, para então que essa empresa, agora a holding Itaúsa, pudesse gerenciar toda a parte estratégica e assim auxiliar da melhor forma o crescimento e a expansão dos investimentos do Banco Itaú. Então por isso a gente fala que uma história acaba se confundindo com a outra, justamente porque a Itaúsa nada mais é do que uma derivação do Banco Itaú Investimentos. Atualmente, o portfólio da Itaúsa é bem interessante, porque além de investir no Banco Itaú, a empresa, a holding, também tem outros investimentos grandes. Empresas como Alpargatas, que é dona das marcas Havaianas e Osklen, também é dona da Duratex, uma das maiores empresas do Hemisfério Sul em fabricação e produção de alguns equipamentos para construção civil, principalmente para placas de MDF. Além disso, a empresa também investe na NTS, que é dona de um dos melhores e um dos maiores gasodutos aqui do nosso país, principalmente localizado na parte sudeste, já que essa região é o maior centro de consumo de gás natural do país. Além disso, esse gasoduto ele liga também essa parte do sudeste ao principal gasoduto do nosso país, que é o gasoduto Brasil-Bolívia. Então percebemos também que essa aqui tem uma parte muito estratégica para a empresa, é um ativo muito bem localizado e na verdade o gás natural ainda deve ter um crescimento muito forte para os próximos anos, justamente porque é uma fonte alternativa, barata e ainda assim pouco poluidora, podendo então funcionar como um gás alternativo para a produção de energia elétrica. Além do mais, recentemente, a empresa aprovou mais uma aquisição muito importante de um ativo também difícil de ser replicável, que foi o investimento através da Aegea Saneamento Básico. É uma das maiores empresas de saneamento básico do país, a maior de capital privado. A Aegea já está presente em mais de 100 municípios brasileiros e já atende uma população de mais de 11 milhões de habitantes. Além disso, essa empresa ela tem uma característica muito interessante porque ela consegue se aliar através de parcerias público-privadas. Além do mais, através do novo marco do saneamento básico, essa também deve ser uma empresa que pode ser beneficiada justamente porque através desse novo marco, as empresas de capital privado vão ter mais acesso a licitações e as concessões. Então, por si só, nós já percebemos que a Itaúsa, por si só, tem um portfólio de investimentos muito interessante. Sempre falamos aqui de empresas estratégicas ou então que são líderes do seu mercado. Porém, ainda assim, a gente vê uma participação muito forte do Banco Itaú. Então, por isso, às vezes, há um certo conflito, porque hoje mais de 90% de todo o resultado da Itaúsa vem do Banco Itaú. Então, por isso, há uma certa confusão entre Itaúsa e Itaú. Agora, até mesmo pelo Itaú ter tanta força no capital, no portfólio da Itaúsa, a gente vê que a Itaúsa também é uma ótima distribuidora de dividendos. Então, nos últimos anos, principalmente antes da pandemia, 2018, 2019, a companhia tinha um dividend yield acima de 8% ao ano, principalmente agora em que a taxa de juros já não é tão alta. Isso sim representa um bom dividend yield, principalmente vindo do Banco Itaú, que também é um banco historicamente ótimo pagador de dividendos. A Itaúsa também tem outras boas características, principalmente a sua rentabilidade. A sua rentabilidade antes de períodos de pandemia também era muito alta, já chegou a bater a casa de 20%. Mais uma vez, muito puxado pelo próprio desempenho do Banco Itaú, já que a própria instituição financeira, os bancos como um todo aqui no Brasil, são bancos muito rentáveis, isso mundialmente falando. Mas o Itaú, em específico, ainda é o banco mais rentável entre todos os bancos já rentáveis. Então, por si só, a Itaúsa tem várias características muito importantes que a gente pode destacar aqui ao longo desse vídeo. Um ponto que merece destaque é que hoje a Itaúsa também é controladora do Banco Itaú.
Então, se nós pegarmos as duas principais famílias que estão à frente do Banco Itaú, nós vemos uma gestão realmente muito poderosa, tanto através da família Moreira Salles, como também através da família do Egídio de Souza Aranha. Essas duas famílias são uma das principais em termos de empreendedorismo na história do Brasil. Então, por si só, a gestão do Itaú é altamente premiada, tem uma capacidade técnica realmente muito relevante e o que faz ser o banco um dos melhores bancos do mundo. Então, a parte de gestão, a Itaúsa também tem um ponto muito forte a ser destacado. Agora, justamente por a gente ver tanta relevância no Itaú em relação ao portfólio da Itaúsa, nós também temos que destacar alguns riscos inerentes ao Banco Itaú e que afetam diretamente a Itaúsa. O primeiro deles é a provisão para devedores duvidosos. Na verdade, essa provisão ela se torna ainda mais perigosa em épocas de degradação do cenário econômico brasileiro. Isso porque se agora as pessoas perdem renda, perdem emprego, perdem a principal fonte de renda, essas pessoas não mais conseguem honrar os seus compromissos. Então, se essas pessoas tinham dívidas, a chance delas se tornarem inadimplentes, de ter um risco de crédito, agora é muito maior. E exatamente isso aconteceu no ano de 2020. Através da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. Então, elas não mais conseguiram desembolsar aquele valor para fazer o pagamento de dívidas. Então isso acabou impactando em muito todos os bancos, mas também aqui principalmente o Banco Itaú. Então a gente vê um banco que até 2019 tinha um lucro líquido na casa dos 26 bilhões de reais cair até 16 bilhões, uma queda de 10 bilhões de reais em apenas um ano. Justamente porque agora que as pessoas começam a ficar mais inadimplentes, que existe um risco maior para inadimplência, para risco de crédito, acaba que o Banco Itaú foi obrigado a provisionar mais dinheiro caso realmente essa inadimplência viesse à tona. Acaba que, a partir do momento que a economia como um todo dá sinais de recuperação, o banco não mais precisa ter todo aquele dinheiro provisionado. Então, aos poucos, o banco vai reavendo aquele dinheiro e assim vai jogando lucro líquido. Então, para o ano de 2021, propriamente dito, devemos ter um ano muito mais lucrativo para o Banco Itaú, consequentemente para a Itaúsa, justamente porque agora essa previsão pode cair diretamente no lucro líquido. E assim, obviamente, isso vai também aumentar a capacidade de distribuição de dividendos, que também foi muito impactada devido a esse maior risco de provisão para devedores duvidosos. E em segundo lugar, temos aqui o fator de risco de regulamentação. Isso porque o Itaú está suscetível a mudanças legislativas que podem impactar diretamente a sua rentabilidade. Enquanto gravo esse vídeo, existem vários projetos que estão em tramitação que exigem exatamente um nível máximo de quanto o Itaú e quanto os bancos, de maneira geral, podem cobrar determinados serviços. Então, caso isso passe, caso isso seja aprovado, o banco não mais pode reajustar conforme seus próprios interesses. Vai ter que ser reajustado conforme o máximo que é permitido pela lei. Então, a partir do momento que isso acontecer, o banco pode sim ter uma rentabilidade prejudicada e assim, consequentemente, impactando diretamente o ROI e a margem líquida da Itaúsa. Além do mais, outro fator que vem ganhando cada vez mais importância é o fator do avanço das fintechs. Inclusive, nesse vídeo, fiz uma comparação bem importante entre as fintechs e os grandes bancos. Obviamente, o Itaú já está ciente do avanço das fintechs, mas também há uma reação por parte do banco. Então, nos últimos 6 anos, foram fechadas mais de 1.000 agências, tiveram planos de demissão voluntárias, que, consequentemente, juntando esses fatores, conseguiu reduzir significativamente a estrutura de custos da empresa. Consequentemente, o Itaú agora tem mais capacidade, tem uma estrutura de custos mais enxuta, podendo assim competir de igual para igual em relação ao preço dos produtos e serviços oferecidos pela instituição bancária. Agora, justamente por ter tanta qualidade, ser um dos bancos mais rentáveis do mundo, nós poderíamos imaginar também que o Itaú é um banco que tem múltiplos de preço mais caros, e isso é verdade. O preço sobre o lucro do banco hoje é o maior entre as grandes instituições, entre os grandes bancões, da mesma forma que o P sobre VP também é o mais alto entre todos eles. Porém, por outro lado, a Itaúsa já não é tão cara igual o Itaú, justamente pelo fator chamado desconto da holding, e é isso que faz toda a diferença aqui no jogo. Porque a partir do momento que nós analisamos que mais de 90% da carteira da Itaúsa é composto justamente do Itaú, mas agora nós conseguimos comprar a Itaúsa a um preço muito mais barato, a ação da Itaúsa se torna muito relevante. E vamos explicar o que significa esse desconto de holding. Nada mais é do que você conseguir comprar cada uma das participações que a Itaúsa tem, cada um dos investimentos, a um preço mais barato do que se você fosse comprar individualmente cada ativo. Ou seja, a Itaúsa hoje
tem um valor de mercado menor, tem um preço por ação menor do que se você fosse comprar o Itaú separado, comprar a Duratex separada, Alpargatas, NTS e as outras empresas que compõem a carteira de investimentos da Itaúsa. Ou seja, o valor de mercado da Itaúsa é menor do que a soma das partes, justamente porque existe o desconto de holding. Porém, da mesma forma, esse desconto da holding pode ser explicado por alguns fatores. Isso porque a Itaúsa pega todos os lucros de relação à participação que ela tem em cada uma das empresas que ela investe, e agora tem outros custos que só ela tem. Tem que pagar mais impostos, tem que pagar mais uma diretoria, mais conselho de administração. Então, em partes, esse desconto da holding é sim justificado pelos maiores custos e impostos que ela tem que pagar. Mas ainda assim a gente vê que o preço sobre lucro da Itaúsa é menor do que o Banco Itaú. Ou seja, mesmo que existem custos e impostos a mais, ainda assim nós pagamos um preço menor do que nós pagaríamos no caso de fazer uma compra da ação do Banco Itaú, justamente porque existe esse desconto da holding. Esse desconto atualmente está em 25%. Portanto, perceba o seguinte, esse desconto sempre existiu e sempre vai existir. A Itaúsa sempre vai ser mais barata do que a soma das partes. Porém, esse desconto da holding hoje está em 25%, o maior nos últimos 2 anos, já que nos meses passados esse desconto estava girando ao redor de 18%, 19%, 20%. Mas agora, em 25%, é um dos maiores descontos nos últimos tempos, o que é mais um fator para a gente considerar no investimento da Itaúsa propriamente dita. Porém, a partir disso surge a clássica pergunta, o que mais vale a pena investir? Diretamente no Itaú ou então indiretamente através da holding Itaúsa? Na verdade, essa resposta pode tomar 2 sentidos antagônicos. Isso porque se você quer investir única e exclusivamente no Itaú, não faz sentido você investir através da Itaúsa. Isso porque a própria gestão da companhia, da holding, já deixou muito claro que deve fazer mais investimentos no futuro e assim diluir cada vez mais a participação do Itaú no portfólio total de investimentos da Itaúsa. Ou seja, se hoje o Itaú representa um pouco mais de 90%, no futuro, a partir de novos investimentos, essa participação do Itaú deve se tornar mais diluída. Então, se você é um investidor que quer somente investir no Itaú, não faz sentido comprar Itaúsa, justamente porque ao longo do tempo você vai diluindo a sua participação de Itaú na sua carteira. Agora, se você está ciente desse risco e ainda assim quer comprar um Itaú a um preço mais barato através da múltiplo de preços, aí sim faz mais sentido comprar a Itaúsa justamente pelo desconto da holding. Mas entenda que são 2 empresas completamente diferentes. Cada uma das empresas tem total autonomia em seguir a sua estratégia de crescimento. Então, portanto, a Itaúsa pode investir em qualquer empresa que ela quiser, sem nenhum tipo de conflito de interesse com o Banco Itaú. Então, por isso, são 2 empresas diferentes, com estratégias de crescimento diferente. Agora, se você ainda assim quer se expor a um grande e rentável banco através de múltiplo de preço mais caro, a Itaúsa, com certeza, é a melhor opção. Se você gostou aqui dessa análise, deixa aqui nos comentários qual que você prefere, Itaú ou Itaúsa. Além do mais, deixa aqui nos comentários qual é a próxima empresa que você quer que eu faça análise aqui no canal. Então, mais uma vez, se eu conseguir agregar conteúdo e conhecimento para você, não esquece de me atribuir aqui um like, uma inscrição no canal e eu aguardo você lá no próximo vídeo.